Bom dia para quem está assistindo esse vídeo e não me conhece. Eu sou Patrícia e estou gravando porque gostaria de deixar registrado a minha jornada, o meu caminho até aqui. Gostaria que isso ficasse, pelo menos para mim, para minha família, registrado. E também como desejo do meu coração, gostaria que essa mensagem de mudança chegasse aos meus amigos e familiares. Eles me conhecem e sabem o quanto eu me importo em levar uma mensagem positiva de mudança para todo mundo, né? Eu acho que a gente não sabe qual é o momento certo de cada um, então quando chega o momento certo eu gostaria de estar ali e colocar uma sementinha, uma dúvida no coração de alguém que queira escutar. E eu gostaria de contar também com esse vídeo, né? Contar para todo mundo, para todas as pessoas, a minha mudança, a minha experiência, o que aconteceu na minha vida. Eu não tenho todas as respostas, o que eu tenho são apenas experiências. O que foi que aconteceu comigo, por que eu encontrei, eu busquei esse caminho, né? O que mudou, o que foi de positivo para mim, né? E tão importante. Então, tenho esse desejo de contar para todo mundo, né? Como diz no Evangelho, que ninguém acende uma candeia para deixar ela escondida debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama. A gente quer colocar ela num candelabro para iluminar a casa toda. E é isso que eu quero, né? Eu recebi uma mensagem que mudou a minha vida. Eu não quero ficar com ela debaixo da vasilha, debaixo da cama. Eu quero iluminar a casa toda, né? Cada um com o seu caminho, cada um com a sua jornada. Quando a gente recebe uma sementinha, né? Também falando de novo sobre os evangelhos, né? A parábola da semeadura, quando o semeador espalha as sementes, umas caem nas pedras, outras nos espinhos, outras no caminho, e apenas aquela que cai em solo fértil, né? Nós não somos um solo infértil a vida toda, nem sempre somos um solo fértil a vida toda. É aquele momento, né? Às vezes a gente está muito apegado com o ego, tá cheio de problemas, e com os nossos próprios problemas, né? E os nossos próprios desejos, né? A gente deixa que o ego tome conta da nossa vida. Ali é um solo infértil, absolutamente, mas no meio disso tudo, às vezes tem aquela brechinha, né? E a gente deixa que a sementinha entre, e ali já é um solo fértil. E quando a gente recebe a semente, não tem todas as respostas. Nós buscamos a resposta, nós regamos, nós procuramos, nós estudamos, né? Para fazer que a semente germine, que cresça, que vire uma planta bem grande, bem bonita e bem forte. E foi isso que aconteceu comigo em um momento que eu estava triste, que eu vou falar sobre isso agora somente porque isso não me causa grandes energias, né? Eu não fico triste relembrando dessas histórias. Se eu ficasse, eu talvez não estivesse contando, porque eu acho que a gente contar dos nossos problemas enquanto ainda causam fortes emoções, o que a gente faz é viver eles outra vez, reviver aquelas mesmas emoções e atrair mais problemas. Então, enquanto aqueles problemas não estão resolvidos, eu prefiro não falar sobre eles, né? Então, por isso que eu vou falar agora, porque isso já não me causa emoções. Então, em um momento em que as minhas experiências não eram boas, isso é uma forma muito sutil de dizer, uma crise financeira que não me lembrava de ter passado por isso antes daquela maneira, né? E me afetou bastante, com um casamento que não estava também indo bem, né? E nós tínhamos, eu moro em Salvador agora,
E nós tínhamos nos mudado para Salvador recentemente, há 3 anos, e foi uma adaptação bastante difícil para os meus filhos. E hoje, quando eu olho e vejo quanto mais eu estava deprimida, quanto eu estava ansiosa, quanto eu estava nervosa e quanto eles estavam também, né? E no meio desse caos enorme dos meus filhos se adaptando a uma cidade que não era deles, de um casamento que não estava indo bem, de uma parte financeira que foi muito difícil. No meio disso tudo, enquanto eu apontava o dedo, você é o culpado, ou ele é o culpado, ou porque eu moro aqui, ou porque eu vim pra cá, e achando os culpados ao redor de mim, de repente, no meio dessa tempestade, desse oceano revolto, apareceu uma semente. Alguém me enviou essa semente. Eu nem me lembro quem mandou essa semente. Que foi uma música, olha só, foi uma sementinha mesmo, foi um grãozinho de arroz, que foi uma música do Ho Oponopono. Aquela música que o mundo inteiro conhece agora, essas frases do Ho Oponopono, né? Eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. E era uma música linda, né? Eu até hoje escuto, eu sinto muito, me perdoe. E aquilo me tocou profundamente. Não eram somente aquelas 4 frases. Me tocou de verdade, desde o primeiro dia. Eu chorei ouvindo aquilo dali. E depois eu ouvia de novo. E eu ouvia de novo, e no outro dia eu ouvia de novo, e eu chorava, né? Eu chorava, mas já não era chorar de desespero, era chorar de dizer, há uma esperança, o que é isso, né? O que são essas palavras, por que essas palavras? Então, a sementinha foi plantada e eu falei, vamos lá, eu preciso investigar isso. E comecei uma busca, vamos lá, né? E por que aquilo mexia tanto comigo? Porque para mim aquilo era tão profundo. E comecei a comprar alguns livros, a ver alguns vídeos sobre esse assunto. E hoje em dia, e fazer o Ho Oponopono, né? E hoje em dia eu reconheço o Ho Oponopono, que foi o primeiro passo, daí tudo começou, na minha jornada, na minha experiência. E compreender que por que aquilo mexeu tanto comigo. E hoje eu compreendo por que mexeu tanto comigo. Porque pela primeira vez eu entendia que eu tinha que reconhecer que eu não precisava buscar culpados. E nem eu era culpada. Eu não era culpada, mas eu era responsável pelas minhas vibrações, pelos meus pensamentos negativos, né? Pelas memórias que estavam dentro de mim, que no fundo eu não perdoava, né? Às vezes quando a gente tem aquelas mágoas antigas e a gente diz, ai sim, eu perdoo, sim, eu perdoo, perdoei todo mundo, eu perdoo todo mundo, eu sempre perdoei todo mundo. Mas no fundo aquela memória ainda estava lá. E o que eu precisava fazer? Me perdoar, ou perdoar aquelas memórias, né? E ok, a gente dizer, eu perdoo, eu te perdoo, eu sinto muito, eu te perdoo, mas e dizer, me perdoa, e dizer, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Eu acho que era algo que eu não estava acostumada, né? Dizer, eu sinto muito, por favor, me perdoe. E naquele momento, acho que isso foi profundo para mim, né? E eu dizia, por que isso mexe tanto comigo? Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Me perdoe de quê? E é justamente isso, né? Me perdoe pelos momentos inconscientes, né? Em que eu feri alguém, que eu não perdoei de verdade. Me perdoe minhas memórias, por favor, me perdoe. E comecei a fazer isso para as minhas memórias, por favor, me perdoe. Sou grata, eu te amo, eu sinto muito, né? Tem uma outra parte que a gente fala que é minhas memórias, eu amo vocês e agradeço a oportunidade de libertar vocês e a mim.
E isso foi profundo para mim. E era realmente, eu compreendi naquele momento qual era o meu primeiro passo. Eu precisava limpar todas aquelas memórias. Porque uma coisa a gente diz, tá, tudo bem, eu perdoo. E de repente aquilo tá ali dentro da gente, né? Eu precisava deixar que essas memórias fossem embora, eu precisava me despedir dessas memórias, né? Que às vezes me causavam tantos danos. Me despedir das memórias, agradecer as lições que aprendi com estas memórias. Muito obrigada, agradeço realmente, né? E isso foi uma pequena, grande mudança. Foi pequena e eu aprendi tanto com essa primeira semente. Gratidão a quem me enviou essa música. Gratidão, aquilo mudou a minha vida de verdade, porque eu passei a regar, eu queria saber mais sobre muitas coisas. Quando eu comecei a limpar as minhas memórias e comprei um livro que eu empresto às vezes e falo desse livro para as pessoas, chama Limite Zero, do Joe Vitale. E depois li outro livro recentemente dele, que eu deixei realmente um espaço de alguns anos para ler o segundo, que foi o Marco Zero. Esse fechou e eu realmente achei maravilhoso, né? Achei um livro fantástico. Mudou muitas coisas, a maneira de enxergar, né? De ver as pessoas. Isso é muito importante. E esse foi o meu primeiro passo. E agradeço. Então, é isso. Eu gostaria de fazer alguns vídeos, principalmente para enviar para amigos, porque eles sabem que eu tô sempre falando desses assuntos. Eu não tenho, obviamente, respostas. Respostas eu não tenho, eu não sei. Respostas, quem tem é Jesus Cristo, é Buda. Eles são iluminados, eles tinham todas as respostas. Quando eu abro a Bíblia e tento ler de uma outra maneira, tentando compreender com as nossas rudes ferramentas o que Jesus queria dizer, é um novo mundo, é uma nova maneira de compreender a Bíblia. Quando eu morava no Chile, porque a minha família, marido e filho são de lá, o padre, que era também uma pessoa à frente do tempo dele, ele sempre dizia: você já leu a Bíblia? Eu já li. Ele dizia: eu quero que você leia de novo, mas eu quero que você leia com seu coração, compreenda com seu coração. Não compreenda literalmente, compreenda com seu coração. Cada vez que você lê, você vai entender de uma maneira diferente. E aí eu li de novo todos os evangelhos, com o coração, como ele me dizia, coloque todo o seu coração e compreenda. E achei maravilhoso, compreendia de uma outra maneira, fiquei feliz. E agora, depois de tantos outros estudos, eu também abro a Bíblia e enxergo um mundo enorme de conhecimento que tem ali, né? Que eles quiseram passar pra gente. Foi um presente, aquilo é um presente cósmico. Então eu gosto muito, né? Então, os meus amigos sabem que eu tô sempre falando sobre isso, que eu, outra vez, não tenho todas as respostas. E o que eu gostaria de comunicar são as minhas experiências somente, né? Que são pequenas, mas talvez seja uma pequena semente, né? Seja uma pequena semente, como foi, né? O que eu li, eu leio muito, porque eu sempre gostei de ler, e eu gostaria de recomendar alguns livros. Estou sempre recomendando livros. Eu quando termino de ler um livro que né, mudou um pouquinho a minha forma de pensar, que foi: eu quero espalhar para o mundo inteiro. É igual, de novo, a história, né, a parábola da candeia, né? Eu não quero ficar com a candeia debaixo da vasilha, eu não quero deixar a candeia debaixo da cama, eu quero colocar a candeia, já que eu acendi ela,
num candelabro, num velador, para iluminar toda a casa, para que as pessoas possam vê-la. Então, quando termino de ler o livro, eu quero falar para todo mundo. Eu quero tirar uma foto e colocar nas minhas redes sociais, eu quero dizer o que eu aprendi com o livro, eu quero ligar para as pessoas, para minha irmã e dizer para ela, olha, eu li isso daqui, foi maravilhoso, né? Ou para alguma amiga e dizer, eu te empresto, tem livro que eu compro assim e que eu acho que é legal e eu dou. Eu compro para dar, ligo para alguém, ou que alguém me liga, olha, eu tenho um aqui, porque eu sempre tenho aqui um novinho, eu falo, olha, eu tenho um livro aqui bem legal, você quer passar aqui para buscar? Eu acho que quando que conhecimento é presente, a gente recebeu esse presente, e eu tenho que deixar passar em mim essa energia. Eu recebi esse presente do conhecimento, né? Sempre, todos os dias, eu faço um caderninho de gratidão. Então, todos os dias que eu agradeço pelo conhecimento que chega a mim todos os dias, porque isso é presente. Eu agradeço, gratidão pelas pessoas que escreveram esses livros, pelas pessoas que fizeram esses vídeos, por todo o conhecimento que chega até mim todos os dias. Todos os dias a gente recebe conhecimento, basta a gente querer enxergá-los. Então, já que esses presentes chegam a mim todos os dias, eu não posso ter esse presente dentro de mim o tempo inteiro, né? Porque senão de um minuto acho que a gente não aguenta, a gente explode. Então a gente tem que passar esse conhecimento adiante, né? Presente assim. A gente recebe, a gente doa. A gente recebe, a gente doa. Acho que a gente até aprende mais quando a gente fala, né? E quando alguém faz uma pergunta e te estimula, te desafia, é verdade. Por que será? Né? Eu também não sei, mas eu vou, né? Igual aquelas professoras que a gente, quando a gente é criança, né? Que diz sinceramente, né? Vamos investigar, vamos pesquisar, é a mesma coisa, né? Quando eu falo sobre esse assunto e que alguém diz, não, mas né? Não, e é isso? E essa dúvida? Você diz, é verdade, né? Vamos saber de onde veio isso daí e agora, né? Vamos procurar. São tantos autores, são tantos livros, é tanta gente muito legal fazendo vídeo e que te entrega esse conhecimento gratuito. Eu dou like em todo mundo. Eu dou like em todo mundo porque eu sempre digo, né? Gente, esse conhecimento chegou gratuito para mim. Essa pessoa gastou, mesmo que seja remunerado para ela, mas chegou para mim gratuito. E essa pessoa tá ali, dedicou tempo, os estudos, se inscreveu, se dedicou, se preparou, gravou, editou, e eu recebi aquilo ali gratuito e agradeço com todo o meu coração por receber esse conhecimento. Todos os dias tem alguém se dedicando a fazer isso e eu recebo esse conhecimento grátis. Isso não é presente? Isso é presente, sim. Claro que é presente, e a gente agradece esse conhecimento que chega todos os dias. Se eu quiser, eu posso passar a metade do dia aqui vendo vídeos e recebendo esse conhecimento fantástico de tantas pessoas diferentes, com visões diferentes, né? Então é a mesma história que eu acabei de dizer. A gente recebe aquela sementinha, que pode ser uma dúvida que alguém plantou no seu coração, e com essa semente você tem um mundo para você procurar, um mundo inteiro para você procurar. Você pode ver centenas e centenas de vídeos com tanta gente diferente, com visões completamente diferentes, que te ajuda nessa jornada. Não é só procurar um, que vem outro, e eu agradeço a todas essas pessoas, porque me ajudou em um momento que foi muito difícil para mim, e que hoje, imagina, 2 anos depois, eu vejo esses momentos longe, eu vejo esses momentos também com gratidão, porque se eu não tivesse chegado até lá, que para aquilo, para mim, foi o fundo, foi o fundo.
se eu não tivesse chegado lá no fundo, talvez aquela música não tivesse feito sentido para mim. Talvez eu não fosse o solo fértil para mim naquele momento. Eu não tivesse ido procurar novas respostas e tentar mudar tudo. Se essa música tivesse chegado para mim um ano antes de quando chegou, quando eu estava morando lá em Santiago, quando a vida estava bem, não era uma maravilha, mas estava bem, não teria feito tanto sentido. Eu ia estar ocupada com as minhas crianças muito pequenas, né? Eu ia estar preocupada com já meu jardim, com os meus cachorros, ia estar preocupada com outras coisas e talvez aquela música não tivesse feito tanto sentido para mim. Mas no momento que eu estava lá embaixo, no fundo, e chegou, aquilo foi solo fértil para mim. Então quando eu olho para trás, eu não penso, eu quero esquecer. Não, eu quero agradecer por aquele momento. Aquele momento foi importantíssimo na minha vida. Obrigada, vida, obrigada, Deus, que me entregou aquele momento, mesmo de tanta turbulência, de tempestade, mas foi naquele momento que o meu solo estava fértil. Às vezes uma das minhas irmãs me dizia isso, né? Dizia, isso foi a vida que te trouxe, porque se você tivesse na vida que tinha antes, nada te abalava e você não ia enxergar como está enxergando hoje. É verdade, com certeza. Eu olho para trás e penso em quando a gente, eu estava morando lá em Santiago tantos anos, não estava tudo tão bem dentro do normal que eu ia ver a música, eu ia achar linda porque é linda, mas não teria mexido comigo como mexeu no momento em que eu precisava colocar minha cabeça para fora da tempestade, né, do oceano revolto. Eu precisava colocar minha cabeça para fora e respirar. E foi isso que aconteceu. Eu levantei a minha cabeça da tempestade naquele momento e respirei. E tentei compreender e ver ar puro e é gratidão. Então, esse vídeo, Sementes para a Alma, é para isso. É pensando nas sementes que se espalham pelo caminho e que em algum momento ela encontra um solo fértil, né? E a outra passagem bíblica que eu acabei de mencionar também, né? Que eu não quero ficar com conhecimento só para mim, eu quero colocar ele como uma candeia, um candelabro, né? Obrigada se alguém viu esse vídeo até aqui, muito obrigada. Eu vou gravar mais alguns falando um pouco mais sobre minha experiência e eu quero agradecer ao meu filho lindo que me apoiou e que me ajudou, a Deus que permitiu que tudo isso fosse possível, que esse conhecimento chegasse até mim, que o meu solo estava fértil naquele momento. Gratidão às lições que a vida me deu, gratidão por eu ter sido tão forte e ter deixado meu solo fértil, e gratidão por todo mundo que escreve esses livros maravilhosos que trazem tanta coisa boa pra gente, a todas essas pessoas que gravam e que chega esse conhecimento gratuito pra gente. Gratidão, amigos, vamos lá. Obrigada.